Na cidade de Igrejinha, que fica a 90 quilômetros de Porto Alegre, uma tragédia. Ontem, no dia 15 de outubro de 2024, uma menina foi internada no hospital e acabou vindo a óbito, sendo que a sua irmã gêmea, há 8 dias atrás, também havia sido internada e veio a óbito pela mesma causa. Tudo leva a crer, pelos sintomas, o médico que a atendeu relata que parece que nós estamos diante de uma intoxicação ou por uma medicações, ou por um veneno. As crianças apresentaram secreção, sangue e uma parada cardiorrespiratória. A suspeita recai sobre a mãe. A mãe foi já presa, está presa, detida, e toda a suspeita está recaindo sobre essa senhora. Importante o relato do médico, que lembrou que esta senhora esteve internada algum tempo atrás no hospital de Igrejinha, na ala psiquiátrica. E o motivo da internação é que ela dizia que tinha ideias perversas sobre as filhas. Isto fortalece a hipótese de que a mãe tenha assassinado. Claro que não se pode fechar esta hipótese, mas pode-se colocá-la como suspeição e, a partir daí, está sendo desenvolvida uma investigação. O que nós refletimos nesse instante é que patologias, do ponto de vista dos transtornos mentais, poderiam estar envolvendo esta senhora. Uma primeira patologia é um transtorno psicótico, composto por delírios, que são pensamentos que grudam na mente, né, de forma insistente e com uma certa convicção tão efetiva que não há como questionar a pessoa. Ela está convencida de que é aquilo. E alucinações, que na maioria das vezes são auditivas, vozes que ela ouve, ou impressões táteis. A mãe pode ter desenvolvido algum tipo de delírio persecutório, ideias persecutórias, e que isso pode ter resultado neste crime, neste assassinato. Às vezes, alguns pacientes dizem que fizeram tal ação visando a libertação das próprias filhas, através da morte, poupando-as de sofrimentos. Outra possibilidade seria o transtorno afetivo bipolar, a pessoa estar sobre um episódio intenso, não é? Maníaco, psicótico ou depressivo grave. E isto pode também levar a pessoa, na justificativa de poupá-la de algum sofrimento,
levá-la a assassinar as suas filhas. Nós temos depoimento de pessoas que, depois de fazerem ou tentarem um assassinato, dizem: eu fiz poupando o sofrimento que a vida iria oferecer. São pacientes que apresentam esse transtorno de humor e, numa dessas instabilidades acentuadas, seja por uma excitabilidade, uma euforia muito grande, que nós chamamos de mania, ou num momento de depressão, a pessoa acaba cometendo esse tipo de crime. Outra possibilidade é que a pessoa tenha a síndrome de Munchausen por procuração, ou seja, ela falsifica ou induz uma certa doença em terceiros. No caso, a mãe faz isso nos filhos, através de lesões e intoxicações, para ganhar a atenção, o afeto, o consolo, a compaixão em cuidados médicos, gerando até sofrimento acentuado para os seus filhos, para poder ser confortada num atendimento médico. Outra possibilidade é o chamado transtorno dissociativo ou psicose associada a traumas. Então, no histórico da mãe, ela tinha um quadro dissociativo, ela teve um trauma muito forte, sofreu uma violência, muitas vezes na infância, e essa emoção, ela acabou sendo, sofreu todo um processo de gravidade e não foi suficientemente tratado, e isto acaba se projetando sobre as suas filhas num ato de violência contra as próprias filhas. É como se ela faz uma desassociação dela com o abusador que ela teve na infância, esta mãe, e ela, nessa desassociação, é como se esse personagem interno ele viesse à tona e ele cometesse agora um ato de violência nas filhas. Por último, nós poderíamos pensar num transtorno de personalidade antissocial ou narcisista com traços perversos. Então, aquela pessoa que não tem empatia, aquela pessoa que machuca os outros, inclusive os filhos, como uma forma de controle ou punição por algo que eles fizeram. Então, nós temos esses quadros aqui para que a gente, nos próximos dias, possa esclarecer em que caminho esta senhora provavelmente vai se encaixar. O objetivo nosso de fazer esse vídeo é levantar para o público uma preocupação e uma prevenção, ou seja, todos os transtornos mentais merecem o tratamento adequado em termos de terapia com psicólogos e o acompanhamento psiquiátrico com um psiquiatra. É muito importante nós entendermos isso, não subestimarmos a doença mental, para que estes casos não se repitam. Meu nome, Alexandre Ribeiro, psicólogo e professor universitário.